Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Chegamos mais uma vez com reverência diante do Senhor, reconhecendo o seu sacrifício, para prestar mais um culto que lhe é devido. Quero te convidar a gente começar esse culto louvando ao Senhor. Queria te convidar a louvar comigo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrado aos teus
pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. O seu nome está acima de todo nome. Diante dele a Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, tão grandioso tu és. Humildemente vieste à terra, para que eu pudesse viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço
dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, queridos. É isso que nós viemos fazer aqui, mais uma vez, adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecer o seu sacrifício e o seu amor, a sua justiça, a sua graça, e prestar esse culto que lhe é devido. Então, boa noite para você que já chegou aí. Compartilhe essa palavra, então. Eu quero ler uma palavra bíblica e depois, no final, a gente fazer um momento de oração. Mas quero primeiro ler um texto bíblico e falar um pouco com vocês. Quero ler um texto que está lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3. No verso 1, eu vou ler até o verso 17. Diz assim a porção da palavra de Deus: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros.
Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça e em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus por Pai. Essa porção da palavra de Deus é maravilhosa e fala muito ao meu coração. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é encorajadora, é transformadora, é purificadora. E ela nos desafia. Nós estamos diante dela, diante dessa leitura, e nós queremos pedir ao Senhor mais uma oportunidade preciosa, para que o Espírito Santo possa traduzir no nosso coração aquilo que é necessário para nós nesse momento. Tanto aqui como em qualquer lugar onde você estiver ouvindo, onde estiver chegando essa palavra, esse culto, nesse momento, ou quem vai ouvir depois, você que está ouvindo a gravação, ouvir na hora que você estiver ouvindo, que o Espírito Santo possa traduzir para você essa palavra de Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 17, para promover transformação em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra, ela fala de transformação. Essa palavra fala da nossa identidade como cristão, da nossa idade como crente. Quando a gente fala assim, eu sou cristão, tem muita coisa que é colocada hoje diante desse vocábulo que, sinceramente, não se harmoniza com as Sagradas Escrituras, que não se harmoniza com a palavra de Deus. E o termo cristão foi usado de forma pejorativa para descrever os discípulos de Jesus lá em Antioquia, naquela época de Jesus, depois de Jesus. Era uma forma de zombaria, era um apelido, e o apelido que pegou. Quando você fala que é cristão, ou então quando você fala que é crente, aí as pessoas, e as que não são crentes, elas têm uma ideia formatada, uma ideia generalizada de alguém apenas que não bebe, alguém que não fuma, que não comete alguns tipos de pecado que não deveria cometer. Aliás, nós não deveríamos cometer nenhum tipo de pecado. E tem uns crentes que se dizem crentes, mas que trabalham para trazer prejuízo para essa verdade de que nós somos crentes, que somos pequenos cristos. Mas não tirando essa ideia que é uma ideia torta, uma ideia que foi pervertida. Eu encontro algumas pessoas que dizem: eu não gosto de dizer que sou crente. Não estou dizendo da maneira pejorativa, mas estou dizendo da maneira bíblica. A identidade do cristão, a identidade do crente, do ponto de vista bíblico, ok? Se você não gosta de ser chamado ou não gosta de ser chamado de evangélico, então não é disso que eu estou falando, mas eu vou falar dessa identidade. Olhando para o ser humano homem e mulher, e quando a gente olha lá em Gênesis, quando o homem foi criado, e a Bíblia diz, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem, ela foi perdida.
mas não na sua totalidade. Alguma parte não foi perdida e jamais será perdida, mas ela foi arranhada, ela foi ferida, ela foi obscurecida pelo pecado quando o homem desobedeceu a Deus. E continua assim até que Jesus é enviado na plenitude dos tempos, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, e ele veio para promover essa restauração, a restauração da imagem de Deus, a restauração da imagem de Deus em nós, no ser humano, no homem e na mulher. Depois de dar uma lida na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, e você vai ver que é um projeto que um crente se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. E Colossenses capítulo 3 fala um pouquinho sobre isso também. Essa imagem que pode ser mais evidenciada em nós. As pessoas precisam ver algo de Deus em nós, além do que normalmente é visto na nossa conduta, na nossa conversa, na maneira de se relacionar, na maneira de reagir, na maneira que a gente se comporta no trânsito, na maneira de como a gente se comporta quando está jogando futebol. Aliás, tem alguns que esquecem que são cristãos quando estão jogando futebol, não é verdade? Se a minha vida está cheia de Deus, as minhas ações são governadas por Deus. Claro que a minha natureza, ela continua gritando todo dia, há uma luta diária, e há uma luta que vai continuar existindo, os nossos hormônios vão continuar do mesmo jeito. E você vai a cada dia vencendo cada etapa, pedindo a Deus, se alimentando da palavra de Deus, buscando uma vida de santificação. Por isso, eu quero identificar 3 coisas que faz parte de uma identidade redimida, de uma identidade de quem já foi justificado, já foi transformado pela presença do Senhor Jesus Cristo. A primeira dela é que ele é uma pessoa redimida. A Bíblia diz, portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, nesse texto, qual a posição do apóstolo Paulo, desse grande homem de Deus, que escreveu vários livros do Novo Testamento, várias cartas, e tem uma expressão que o apóstolo Paulo está sempre repetindo, ele repete várias vezes para descrever a posição dos cristãos, ele usa sempre a expressão em Cristo, estar em Cristo, agir em Cristo. Você se tornou um crente, mas você tem sentimentos humanos. Você se tornou cristão, mas você não deixou de ser gente de carne e osso. Você não virou um anjo. Você tem emoções. Você continua tendo os seus desejos. Você tem conexões aqui nessa terra. E é sua responsabilidade administrar isso. Administrar essa luta. Nossa identidade real será revelada em Cristo. Quando Deus olhar para nós no dia do julgamento, Ele não vai olhar para os nossos pecados. Ele vai olhar para a nossa vida através de Cristo.
e ele vai olhar a nossa vida purificada, como uma lente que vai estar na nossa frente. Quando a gente estuda com mais cuidado as cartas que Paulo escreveu aos crentes de Corinto, por exemplo, a gente vê o peso daquelas palavras quando ele vai descrever alguns tipos de pessoas que ele diz que não vão herdar o reino dos céus. Ele diz: vários de vocês foram assim. Mas ele diz: mas vocês não são mais assim. Um crente não pode continuar agindo da mesma maneira que agia antes. É verdade, tem muita coisa que eu fazia há 25 anos atrás, mas eu não posso fazer hoje mais. Porque a Bíblia diz: vocês foram lavados, vocês foram regenerados, vocês foram redimidos, transformados. A gente vai poder entender melhor quando a gente alimentar a nossa alma com as coisas que são do alto. Porque Paulo pergunta assim: vocês são de Cristo? Ah, legal. Pense nas coisas que são de cima. A vida redimida do cristão entende que há essa conexão da terra com o céu, do céu com a terra. Isso vai nos levar a um relacionamento mais profundo e não só com Deus, com as pessoas também. Porque tem muita gente que diz que tem um relacionamento com Deus, que diz que tem paz com Deus, mas que não tem relacionamento com as pessoas, um bom relacionamento. Diz: eu estou em paz com Deus, mas anda aborrecido com todo mundo. Provoca, xinga, azeda o ambiente quando chega. Mas você pergunta para ela, ela diz: ah, mas eu estou em paz com Deus. Não está. Porque quem está em paz com Deus está em paz consigo mesmo e é um promotor da paz. E esse será um bem-aventurado, segundo as bem-aventuranças. Então, essa relação com as pessoas, ela é fruto do relacionamento, um relacionamento mais estreito com Deus. Porque Cristo nos faz melhores. Cristo nos faz melhores para nós mesmos e nos faz melhores para os outros, principalmente. E somente em Cristo você pode ter essa identidade redimida. Fora de Cristo, você não pode ter uma vida transformada. Outra coisa que é uma identidade, e Paulo diz aqui nesse texto de Colossenses, é que nós vamos ter vestimentas renovadas, novas vestes. Ele diz: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Ele diz: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas, Paulo diz, que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem estas coisas todas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a língua indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas palavras e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador.
Então, uma identidade redimida, entenda, irmãos, nos conduz a uma postura nova. A postura nova é fruto de uma posição em Cristo. A expressão está sendo renovado indica que é uma reação em processo. O sacrifício de Cristo na cruz foi uma obra completa, foi uma obra que nos possibilita você a desenvolver essa ação a partir do momento que você tem uma experiência com Ele, através do arrependimento e da fé. O Criador fez novas vestes que refletem o Criador. Tornar algo novo, algo que é atraído pela acomodação, não é fácil. Não é fácil se tornar algo novo, mas isso é uma verdade. Tem muita gente que acha que se tornou cristão e pode continuar tendo a mesma vida. Isso é uma mentira. É claro que não é tarefa fácil. Porque voltar para as velhas práticas é sempre muito mais cômodo. Por quê? Porque não exige muito esforço de nós. O que você tem que fazer para se desviar da vontade de Deus? Nada. Apenas parar de fazer, parar de orar, parar de ler as Escrituras Sagradas, parar de ter comunhão com os seus irmãos de fé, parar de conversar com os crentes. Você vai ficando mais frio, vai ficando mais longe, vai ficando mais crítico. E como saber que eu estou refletindo a imagem de Cristo? Olhando, seguindo, obedecendo, imitando a Cristo. Conhecendo através da sua palavra como ele agia, como ele falava, como ele tratava as pessoas. Certa vez nós distribuímos um livro lá na nossa igreja, contando uma história, uma ficção, mas que nos ensina princípios e valores da palavra de Deus. Em seus passos, o que faria Jesus? Então daí você vai medindo se realmente você está vestindo vestes novas, se você realmente é uma pessoa redimida. Porque uma pessoa redimida, ela é transformada a cada dia. E a cada dia ela busca se parecer com Cristo. Você não pode errar essa direção. Você tem que caminhar em direção a Cristo. É claro que de vez em quando você vai tropeçar, vai. Mas a Bíblia também diz que a gente tem um advogado junto ao Pai para interceder por nós. E ele vai te dar a mão e ele vai te levantar. E você vai caminhar de novo em direção a ele. Você não pode caminhar na direção oposta. Isso não. Você não pode ter pensamentos, ficar planejando, maquinando o mal. Isso não cabe mais na vida do crente. Maquinar e escandalizar as pessoas. Maquinar apenas em ter poder e sucesso aqui neste mundo. Você tem que ter o seu coração, o seu pensamento nas coisas lá do alto. É verdade, porque lá as coisas já estão garantidas para nós. Isso que nos dá força para viver esse intervalo aqui na Terra. E suportar todas essas coisas que nós temos passado. E nós vamos passando cada dia vencendo os problemas, vencendo
as enfermidades, as notícias ruins. É claro que não temos só notícia ruim, temos muitas notícias boas, porque o Senhor também nos abençoa até um dia que nós estaremos com Ele e não precisaremos falar mais sobre enfermidade, não precisaremos falar mais sobre nenhuma necessidade, não precisaremos falar mais sobre morte, sobre luto, sobre dor, sobre nada disso. E por enquanto a gente vai pedindo a Deus que Ele nos dê força e nos capacite para viver essa vida aqui. Que Deus então nos capacite e nos abençoe a passar por isso tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada um que está conosco. Irmã Neia, Simone, minha irmã Elizabeth, nós vamos fazer um momento de oração agora. Orar pela sua irmã que ainda está internada, que sofreu um acidente, né? A Maria. Deus abençoe Deia, Valber Silva, Rosângela, Danton Aguiar. Deus abençoe meu pai, Alex Elias, minha esposa, Ana Carol. Deus continue abençoando a todos. Queria que a gente fizesse um momento de oração, então, antes de terminar. Então, a gente pudesse orar pela irmã da Beth, pela família dela, e pela Marlene e pela Maria, né, que está internada novamente, né, Beth? O irmão Márcio, ele tinha compartilhado conosco sobre uma moça chamada Gessi, e ele mandou um áudio dela, e eu fiquei muito sentido, né, porque ela tem sérios problemas de coluna. Ela disse que está sofrendo fortes dores, e ela já fez 3 cirurgias e que não adiantou, né? Então eu queria que a gente orasse também pela vida dela. A gente está orando pela vida do Gustavo, que ainda está internado. Ele é um menino de 8 anos, se eu não me engano, e da PIB de Campo Grande, a sua família, e ele está com leucemia. A gente continua orando pela vida dele. A Neia pede orações em favor do amigo Salatiel, que está internado no CTI. Vamos orar também então pela vida do Salatiel. Não esqueçam dos idosos da nossa igreja, a irmã Hilda, que está morando longe, né? Mas ela de vez em quando ela está aqui conosco, né? Mas ela não pediu carta ainda da nossa igreja, né? Ainda é membro da nossa igreja. Vamos orar pela vida dela, da irmã Namá, que está sempre aí conosco, mandando sempre uma mensagem. Pelo Manuel e irmã Cecília, pela Deusa, pelo irmão Elídio, pela irmã Iraci, pela irmã Marcela, pela irmã Jurema, mãe da Leila, pela Neuza e a irmã Irene, que é mãe da Nete, há pouco tempo perdeu o seu filho. Colocar a vida dos nossos idosos também nas mãos do Senhor. Nós estamos orando também pela vida da Suzete, que está com câncer, e nós vamos também colocar a vida dela diante do Senhor, para que enquanto a vida, a gente ora pela sua cura, que Deus possa fazer o melhor para a vida dela, de acordo com a sua bondosa vontade. Queria pedir também que os irmãos orassem pela vida da Zilanda. Quem não conhece a Zilanda,
ela é esposa do Fernando Volotão, que é pianista da Igreja Batista do Parque São Basílio. Ela vai se submeter a uma cirurgia amanhã, dia 24 de agosto, de endometriose. Ela está assistindo muitas dores. Queria que a gente orasse por ela e por toda a sua família. Em breve eu estarei treinando aí com os irmãos para os irmãos participarem ao vivo. Eu vou fazer o convite ao vivo e os irmãos vão poder orar na mesma live, né? Vão poder orar, trazer algum louvor, tá bom? Mas vamos ensaiar isso primeiro, porque ontem eu fiz essa experiência com outro irmão da PIB da Penha, né? E é um recurso muito bom. Ok, irmãos? Vamos orar. E peço então que você depois dê uma olhada lá nos nossos pedidos, na nossa lista de pedidos de oração, e nos ajude sempre, irmãos, a atualizar a nossa lista, porque às vezes tem lá um nome de alguém que a gente não conhece e a pessoa que mandou o pedido, ela depois não manda notícia e acaba ficando desatualizado. A Rosângela me mandou uma foto pedindo então oração. E Rosângela, você mandou a foto, mas não escreveu ainda o que é. Você escreve aí para mim. Você mandou um áudio, aí agora não vai dar para ouvir o áudio, né? Que está no meu WhatsApp. Ok? Vamos orar então. E depois eu peço que os irmãos olhem lá a nossa lista de pedidos, atualizem na lista lá o pedido que você fez, atualiza, fale como é que está a pessoa, se ela já melhorou, até também para a gente poder agradecer ao Senhor pela cura, pela recuperação daquele que a gente estava orando, ok? Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante da Tua presença, diante das Tuas mãos poderosas, a vida de cada um daquela lista de pedidos de oração que nós estamos acompanhando. Colocamos a vida da Maria, irmã da Beth, nas Tuas mãos, da Marlene. Oramos pela vida da Suzete, pelos idosos da nossa igreja, a irmã Sandra também, que veio também em nosso pensamento. Te peço pela vida do Gustavo, pela sua recuperação, pela sua cura, Senhor. Pela vida da Zilanda, que amanhã vai passar por uma cirurgia. E a vida agora também do Salatiel, pedido da diaconisa Neia. Ó Pai, todos aqueles que têm passado por alguma enfermidade, colocamos diante das Tuas mãos bondosas. Aqueles que estão passando problemas financeiros, pedimos, abra portas, ó Deus, de emprego e de recursos, ó Deus, de alguma maneira os recursos possam chegar, possam entrar. Queria colocar também nas Tuas mãos a vida da Raquel, um momento delicado que ela está passando. Eu peço que o Senhor possa abrir portas, ó Deus, para que alguém possa ajudar, que ela possa ter a direção vinda do Senhor para tomar a decisão correta. Não deixe a Tua serva desamparada. Deus, cuide dela nesse momento.
Levante alguém da sua família, alguém da igreja, com condições para poder ajudá-la. Abençoe todos os nossos idosos, os que estão longe, os que estão cheios de vontade de voltar para o culto. Nos dê sabedoria para podermos voltar ao presencial no momento correto. Obrigado, Pai. Obrigado pelos recursos, ó Deus, que têm chegado à igreja, porque temos tido condição de prosseguirmos com a nossa obra. Abençoe a vida do Oziel, que está fazendo a obra na nossa igreja, no templo, no contrapiso e o piso da parte externa. Obrigado, ó Deus. Abençoe a cada irmão que tem sido fiel na contribuição dessa obra nesse local, na Missão Batista Jardim das Hortênsias. Coloco nas tuas mãos cada membro dessa igreja, nas tuas mãos, pedindo a tua direção, a direção do teu Espírito Santo. Obrigado por esse momento que nós passamos juntos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Digita um amém aí, se você puder. Essa moça que a Rosângela mandou a foto aqui, é uma moça que está com câncer. Então, eu vou colocar essa foto e o áudio, com a permissão da Rosângela, colocar lá no nosso grupo da igreja, para a gente poder orar pela vida dela, ok? O nome dela é Rosana. Então, para a gente incluir ela na nossa lista, eu também já vou atualizar hoje a nossa lista e juntar o nome dela também lá na nossa lista, para a gente poder orar por essa família, né? Ela está com um bebezinho aqui pela foto, né? Ela tem um bebezinho e tá ela aqui com o seu marido. Deus possa abençoar essa família. Tem uma plaquinha aqui escrito Nicole, deve ser o nome da filhinha dela. Então, que Deus abençoe a todos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Essa paz só pode vir através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos.